Hello, amigas! Essa aula teórica, ela é sobre mão na massa e ela vai aumentar o seu repertório de tramas com que você já sabe aí e você já consegue colocar em prática. Por isso que eu chamo de o truque das tramas e é o que eu sempre ensino cada vez que eu trago uma trama nova aqui para as minhas alunas. Dentro do meu curso, todas as bolsas, é muito difícil repetir trama. Eu sempre vou trazendo combinações e tramas diferenciadas para aumentar o seu repertório e você poder aí explorar a sua criatividade. Então, por exemplo, eu tenho até alunas que pegam de repente a trama da bolsa Dublin, que ela é assim, ó, riscadinha, e aplica na nécessaire, tá? E por que que isso é possível? Durante a aula eu explico como fazer essas adaptações, mas aqui eu vou trazer um geralzão, que isso vai ser de muita valia para o seu repertório e você conseguir diferenciar suas peças já com o que você tem aí, com o que você sabe. Então, por exemplo, eu vou falar o nome de alguns nós aqui e vou ilustrar nas peças que eu tenho para ficar bem claro aqui para você entender do que eu estou falando. Então, por exemplo, o nó duplo, nó quadrado, que todo mundo já conhece, o nó DNA torcido, o meio nó duplo, o nó amizade. Tem um nó que eu não sei o nome dele, que ele parece uma trancinha. Ele também é dupla face, igual o nó amizade, é o que eu fiz aqui na bag surro. Ó, ele fica essas camadas de um lado e por dentro ele fica parecendo uma trança em cascata, que ele também é dupla face. Todos esses nós, eles usam a mesma metragem de fio e a mesma quantidade para poder ser produzido uma trama. Então, o que isso significa? Eu vou ilustrar aqui com as bolsas que eu tenho para você entender os nós que eu tô falando. Então, por exemplo, eu criei essa trama aqui da bag Dublin, tá? Que ela tem esse efeito aqui, ó, um alto relevo bem destacado. Para você fazer essa trama, tem uma quantidade específica de fios e comprimento desses fios, certo? Se você quiser fazer essa mesma peça todinha com o meio nó duplo, que é o nó da nécessaire, olha só, ele é mais fechadinho assim, você pode fazer com a mesma metragem de fio para você chegar nesse resultado desse tamanho de peça. O que vai acontecer é a estampa dela, vamos dizer assim, o design dela, a trama vai mudar, mas você consegue fazer com a mesma metragem de fio. Isso significa que a metragem de fio da nécessaire, se você quiser fazer essa trama, você consegue. É a mesma. Para a mesma quantidade de fios que está aqui. Vai casar. Porque são todos nós que a gente faz com 4 pontas de fio. Ou seja, são 2 fios inteiros com 4 pontas. E a gente faz um nó, certo? Para todas elas é a mesma coisa. E independente de como você varia esse nó, o comprimento, a trama, ela vai dar o mesmo resultado. Então pensa só. A Clutch Grécia, ela é vazadinha assim, ó. Ela traz também um relevo e ela é bem vazada, olha que linda. E o comprimento e quantidade dos fios que eu usei nela, se você quiser fazer essa bolsa toda em meio nó quadrado ou só de nó quadrado, é a mesma metragem, não muda nada. Se você quiser fazer essa trama, é a mesma metragem, não muda nada. Se você quer fazer essa bolsa com essa trama aqui, segue o mesmo raciocínio, mesma metragem de fio, mesma quantidade que vem aqui. Então, por exemplo, mais um exemplo agora falando do nó amizade. Eu tenho essa bolsa aqui, a bolsa São Paulo, todinha no nó amizade, tá? Ó. Se você quiser fazer essa mesma bolsa só em nó duplo, nó quadrado, inteira, basiquinha aqui, você consegue com a mesma metragem de fio. Aqui eu tenho um bag charme aqui, ó, de porta-cartão. Esse bag charme eu intercalei nó duplo e nó amizade. Fiz camadas, tá? Olha só. Uma camada de nó duplo, outra de nó amizade. E fiz ele inteiro assim. Logo, se eu quiser fazer ele todo de nó duplo, com essa mesma metragem, eu posso. Se eu quiser fazer ele todo de nó amizade com essa mesma metragem dessa peça, eu posso. Se eu quiser fazer essa bolsa com camadas nó duplo, nó amizade, nó duplo, nó amizade, eu consigo com a mesma metragem de fio. Ou seja, todos esses nós é a mesma metragem de fio para chegar na trama, que é ensinado. Então você consegue brincar
e aumentar muito o seu repertório e o melhor, fazer bolsas diferentes do que estão fazendo. Então, pensa assim, eu pego essa trama e eu consigo fazer ela na bolsa Veneza. Aqui na bolsa Veneza eu só brinquei um pouco, que também é uma trama diferente dessa técnica. Aqui, ó, que eu só fiz essa parte. E eu fiz ela toda de nó duplo, o restante, tá vendo? E aqui eu fiz o nó DNA, ó, que ele fica assim. Então, é a mesma quantidade. Se eu quiser fazer ela toda de meio nó duplo, eu consigo. Se eu quiser fazer ela toda de nó amizade, eu consigo. Se eu quiser intercalar nó duplo, nó amizade, eu consigo. Se eu quiser, entende? É a mesma metragem. Isso aqui, além de te adiantar a vida, e você já saber, você consegue brincar e recriar de várias formas diferentes. Você pode fazer, por exemplo, 5 carreiras de um nó, 5 carreiras de outro, e você vai brincando com a peça e trazendo ela cada vez mais diferente. Você pode fazer uma parte dela com essa trama aqui, confeccionar ela de lado, então a trama ficaria assim. Você consegue fazer uma parte vazada assim e a outra, de repente, mais fechada igual a essa, ou fechada com nó amizade, ou aqui com meio nó duplo. Entende? Porque é a mesma quantidade de fio e é a mesma metragem que se aplica para aquela peça. A única coisa que você vai mudar, você vai respeitar o que foi ensinado. Ó, nessa bolsa são X fios de X tamanho. Você vai respeitar isso, só que você vai fazer um nó que você quiser. E aí você cria a sua trama. O acabamento aí na parte de arremate tem alguns macetes e aí eu explico o porquê. Por isso que eu gosto de explicar o porquê das coisas, para você entender o que você está fazendo e você poder replicar em outras peças. Então você sabe que na hora do acabamento você precisa fazer de uma forma X para que ela se comporte independente do nó que você está usando, da trama que você está fazendo. Entende? Então, por exemplo, essa aqui. Eu trouxe essa trama a mais, ela é dupla face. Ela fica nessa, ela tem, parece quase como um festonê, sabe? Picado assim. E aí você pode usar o outro lado dela, você pode fazer ela toda de nó duplo, você pode fazer ela de nó amizade. Tem alguns nós são um pouco mais difíceis do que outros, porque alguns nós são frouxos, enquanto alguns outros nós eles são bem presinhos. E aí, dependendo do seu nível de habilidade com o macramê, você tem mais facilidade ou mais dificuldade. E nessa adaptação fica mais fácil você trabalhar as peças até você ir pegando o esquema. Então, por exemplo, o meio nó duplo, ele é um nó frouxo. Para quem está começando, ele é mais complicado. Embora eu ensino a fazer ele nessa nécessaire, eu mostro o nó duplo, que você pode fazer ela todinha com o nó duplo, que é o mais fácil, porque ele prende, ele amarra, ele dá um nó e fica. Esses aqui não, esse é mais frouxo. O nó amizade também é mais frouxo, então ele é mais difícil. De repente, se você quer começar a ir para um intermediário, você faz o nó duplo normal, que ele prende bem, e depois você vem com o nó amizade. Aí você vai com o nó duplo, porque ele vai prender a peça, e depois com o nó amizade, para ficar mais fácil para quem ainda não tem muita mão para esses nós que são mais frouxos. Esse nó aqui dessa trama aqui, ele também é mais frouxo. Então, se para você ficar ruim, você vai intercalando, você pode intercalar também. E aí entra as tramas dupla face, que você consegue brincar mais ainda. Então, por exemplo, o nó amizade, ele é um nó dupla face, certo? Então, essa aqui é a parte de fora mais comum dele. Mas eu fiz a mesma trama de nó duplo e nó amizade, só que eu usei o verso dele. Então, vou mostrar aqui, ó. A clutch portofino. Você olha aqui, ó, você mal percebe que nó que é. Eu tô intercalando o nó duplo e o nó amizade, igual eu fiz aqui, ó, só que aqui eu usei o avesso para trabalhar ela. Então ela já fica com outra cara. Imagina você fazer isso em qualquer outra bolsa. Aqui você pode aplicar isso numa nécessaire, você já vai ter uma nécessaire diferente. Então, percebe que você consegue aumentar até as peças que você já sabe fazer aí. Se você trocar o nó com a mesma quantidade de fio que foi ensinado nessa peça, você consegue. Entrando esses nós que eu tô falando aqui, o nó duplo, o nó DNA, o nó amizade. Ó, aqui é o nó amizade por dentro, ó. Pode ser que fique mais fácil de você reconhecer, certo? E eu quis fazer ela assim para ficar com uma trama diferenciada, justamente por isso. Porque é uma bolsa que dá para fazer facilmente ela e depois você escolhe o lado que você vai usar. Então isso aqui já aumenta muito o seu repertório e você brincar com as tramas. E eu gosto de trazer essa provocação para você expandir o seu potencial criativo, porque às vezes é só um insight que você precisa, só um gatilho para você conseguir refazer do seu jeito as mesmas peças. Claro, por exemplo, a bolsa Marselha é totalmente diferente.
a medida já não casa. A trama da carteira Paris é a mesma coisa, já não dá para brincar com isso, a trama já não casa. A trama da bolsa New York também é diferente, já não dá. Mas essas tramas aqui dá super para brincar e você trazer resultados diferentes, resultados que não tem mais ninguém fazendo igual. Por isso que eu gosto de sempre brincar, eu falo brincar, né? Porque é você ir brincando mesmo, testando, se divertindo, sem entrar numa pira, mas ir criando camadas. Você pode até fazer bolsas que são todas de nó duplo e vai brincando com os nós, faz uma camada de cada, você vai ver que a metragem ela vai bater, ela vai trazer o resultado final para a peça, só que ela vai ter ali uma trama diferenciada e logo uma cara diferenciada também. Então aqui é uma aula rápida, é só para trazer esse insight que às vezes parece besta, mas imagina as peças que você já sabe fazer, que você já tem metragem de fio, tamanho de fio, e você quer trazer uma cara diferente para ela. Brinca com essas tramas. Se ela já é dentro dessas tramas que eu estou falando, você consegue fazer essa brincadeira e conseguir aí aumentar o seu repertório, e isso vai te possibilitando depois até você criar suas próprias peças do zero. Então, pensa assim, a construção da trama, o resultado que ela traz, você brincar em camadas com essa peça, você fazer a peça inteira. Pensa essa peça aqui, ó, no caso seria assim, né, que a montagem dessa bolsa especificamente é diferente. Mas ela vazada assim, ó, na necessaire. Uma necessaire com fundo transparente, ó. Imagina como que ela não vai ficar bem verão, sabe assim? Uma trama mais vazada num fundo desse, porque ela já tem o fundo transparente. Pensa aqui na proposta. Ela já tem o fundo que expõe o que tá aqui dentro. E aí você traz uma trama que é vazada assim. Percebe? E aí o final, para fazer o acabamento, é que essa aqui é um acabamento diferente, que eu deixo, ó, o zíper rebaixado. Ele é embaixo releva aqui, ó, o zíper, escondidinho. Mas você pode fazer tanto esse acabamento, quanto o acabamento dessa. E você traz uma trama assim. Já é outro potencial para a mesma peça que não tem nada igual, ninguém fazendo igual. Então é isso que eu gosto que vocês explorem. Eu trouxe aqui numa aula, num resumão. Durante a produção das peças, eu vou falando, se ficar difícil com os nós que são mais frouxos, né, principalmente, você pode fazer ela toda de uma trama X, você pode fazer ela toda com nó tal, que é a mesma medida. Eu sempre trago esses insights para você ir adaptando, igual nas minhas aulas de alça. Eu ensino você a fazer elas de tamanhos diferentes com a mesma trama. Para fazer uma alça de X centímetros, você acrescenta tanto. Para você ir entendendo e poder recriar e fazer as suas próprias produções. Imagina essa bolsa aqui, ó, né, que ela é confeccionada dessa forma. Essa bolsa aqui, com a trama do Não Amizade. Super dá para fazer. Vai ficar linda. E aqui, essa bolsa, você consegue usar, você consegue escolher até o lado que você quer deixar exposto do Não Amizade, porque ele é dupla face. Então você pode deixar tanto esse da bolsa, quanto o que eu fiz ali da Clutch Portofino, que eu fiz camadas. Essa bolsa você também pode fazer camadas, nó duplo, nó amizade, escolher a trama que você quer para fora. Ficaria exatamente assim, ó. Essa trama dá para fazer nessa bolsa com as medidas de fio que eu passei aqui. Tá entendendo como que você consegue aí mudar tudo e fazer várias peças da mesma de formas diferentes? E aqui eu já não tô entrando no mérito da escolha do fio, porque quando você muda o fio, a percepção da sua peça é outra. Você pode fazer ela de corda, vai ficar linda, vai dar outra cara para ela usando a mesma trama. Você pode fazer essa peça, por exemplo, na ráfia, ó, é uma proposta super diferente. Fazer essa peça aqui, ó, na ráfia é uma proposta super diferente, com a mesma trama. Então imagina você combina a trama diferente, com fio diferente. Quando eu dou aula, eu falo da possibilidade das tramas e da possibilidade de fios. Amiga, aqui você já tem um leque enorme, isso que eu não tô entrando no mérito de cor. Mesclar cor, igual eu fiz na Portofino, que a gente usa um tom sobre tom, e a gente traz como se fosse uma estampa para ela, tá? Então aqui, criatividade para isso, o céu é o limite. Então assim, quem tem dificuldade, eu não tenho criatividade, eu não sou uma pessoa criativa. Com esses inputs que eu vou colocando na sua cabeça, aula após aula, bolsa após bolsa. Quando eu consigo, eu trago a bolsa feita para te mostrar propostas diferentes. E aí eu ainda falo, você pode fazer com nó X, Y, Z, já outras propostas diferentes. Aí dá para entrar no mérito da cor, combinação de cor, duas cores ao mesmo tempo para trazer uma estampa.
Você tá entendendo, amiga? Então, assim, desculpa que não tem criatividade comigo, aqui não vai colar. Por isso eu quis trazer essa aula para você poder ir, eu falo input, né? Você vai colocando aí no seu HD, na sua cabecinha, as informações que quando você for criar, você vai tendo sacadas. Olha aqui no fio Lumière, que eu adoro trabalhar macramê nesse fio, eu acho ele maravilhoso. Olha que delicadeza. Olha que linda. É outra proposta. Ela já traz outra cara. Olha a diferença do fio de malha. Tá? E aí imagina mudando o nó. Você pode usar qualquer um desses nós para fazer. E aí, outra coisa. Por exemplo, aqui eu já quero fazer essa na pegada da Portofino. Eu quero ela ainda mais robusta que isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ela estampada. Vou fazer tom. Eu gosto de, quando eu mesclo cores, fazer tom sobre tom. Para mim é mais fácil. Quando eu fico misturando cores diferentes, eu não gosto do resultado porque eu não tenho essa finesse para paleta de cores diferentes. Eu gosto de navegar na mesma paleta ali, cores que se conversam, vamos dizer assim. Para mim, é mais fácil de trabalhar. Então, por exemplo, eu vou aqui no tom sobre tom. Gosto. Essa aqui eu quero fazer ela no tom sobre tom. Eu fiz ela, é que eu já enviei, já mandei embora. Mas eu fiz ela no fio de malha. Vou deixar a foto aqui. Eu fiz ela no fio de malha e eu coloquei um fio de poliéster menorzinho estampado, que deu outra cara para ela, ficou linda. Então eu gosto de fazer essa brincadeira. E para esse do Lumière eu não fiz misturado, mas eu vou fazer ele com um fio mais fino, acho que eu vou pegar uns 5 milímetros, para deixar ela mais encorpada e trazer aqui uma estampa para ela. Ai, amigas, enfim. Aqui, senão vai ficar uma aula enorme. O moral da história, né? É só para vocês entenderem que às vezes a capacidade criativa é só questão de uma provocação. Então eu gosto de trazer esses insights e eu achei importante trazer essa aula num resumão para abrir a cabeça em relação a isso. Mas fiquem atentas, sempre na teoria. Quando trago aulas, eu falo substituições, eu falo opções de fios, de cores, de nós, para você ir assimilando. Só que eu entendo que tem gente que às vezes precisa ver na prática, só falar ela não consegue visualizar. Mas perceba, conforme eu vou falando, agora você já tem mais ou menos uma visão mais clara. Eu quis aqui mostrar mais na prática como funciona. Para quando na aula eu falar, ó, usa aquele nó, porque às vezes eu falo o nó da bolsa X, o nó da bolsa Dublin, que vocês piraram nessa trama aqui. É o que eu acho que disparado o maior sucesso. Às vezes a pessoa não sabe de cor o nome da bolsa. Às vezes a pessoa ainda não sabe o nome dos nós. Então eu quis trazer aqui para visualmente você entender e saber que existem outras possibilidades com aquela mesma quantidade de fios, tá? Isso aqui vai te adiantar a vida, amiga. E quando você recriar a sua peça, que você estiver dando o seu toque, fazendo suas próprias mudanças, compartilha comigo que eu quero ver. Tá? Então é isso, um beijo e até a próxima aula. Essa bolsa, inclusive, ela tá com a piranha aqui, porque é a que eu mais uso. Essa é a minha bolsa oficial, tá com minhas coisinhas dentro. E essa necessaire é a minha necessaire de maquiagem, que eu uso, que é a minha favorita. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. E claro, né, acabamento que a gente já sabe, de milhões. E aí eu chego no trabalho com a minha bolsa e ponho ela aqui para compor aqui meu cenário. Eu falo que é um cenário orgânico, ele é vivo. Com as minhas peças. Bolsa, material, aqui é a minha fila de produção.